Existe uma regra de que os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% de todo o lucro, né, do balancete que eles têm semestrais aos cotistas, as pessoas que têm aquele número X de cotas. Me chamo Igor Cunha e vou trazer um conteúdo para você aqui que pode tirar algumas das dúvidas que você tem. Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas curiosidades que as pessoas não sabem o que é um fundo imobiliário. Todo mundo escuta e ouve falar de fundos imobiliários, ações, CDBs, mas o que é esse bendito fundo imobiliário? Gente, o fundo imobiliário nada mais é, você é dono de uma parte de um imóvel. Assim como quando você compra uma ação, e você tem uma parcelinha daquela empresa, um fundo imobiliário é a mesma coisa. Existem imóveis, né, físicos, pode ser hospitais, podem ser prédios, pode ser lajes corporativas, enfim, qualquer tipo de imóvel onde existem cotas. E você pode comprar um número dessa cota para que você seja dono de uma pequena parcela desse fundo. E por você ser dono, né, desse fundo e ter uma cota, uma parcela desse fundo imobiliário, você também recebe rendimentos dos aluguéis que são feitos através desses imóveis. Pessoal, lembrando que o intuito desse vídeo é tirar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o que é o fundo imobiliário, não é recomendação de investimento, tá bom? Até porque eu sempre falo para as pessoas, se você tem o conhecimento em alguma outra área, por exemplo, renda fixa, ações, criptomoedas, qualquer coisa desse gênero de investimento, vai por esse caminho, para onde você tem conhecimento, para você não se lascar, tá bom? Então, se você sempre quis aprender sobre fundo imobiliário, esse é o intuito do vídeo. E não se esquece, deixa seu like aqui no vídeo, que me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, vai espalhar ele para outras pessoas que têm dúvidas, assim como você e eu tive um dia. E não se esquece também, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo, que vai ser gratificante para mim estar lendo ele, saber o que você já sabia, quais são suas dúvidas, e me diz aqui, você já investe em fundo imobiliário? Qual que é a sua experiência? Tem tido uma boa experiência? Não se esquece também, pessoal, já se inscreve no canal aí para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui e ajudar a gente expandir o nosso conhecimento aí sobre educação financeira, uma coisa que infelizmente é tão precária no Brasil. Uma outra grande dúvida que as pessoas têm em relação aos fundos imobiliários é: será que realmente eu vou receber o dividendo, eu vou receber o lucro daquele meu investimento? Existe uma regra de que os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% de todo o lucro, né, do balancete que eles têm semestrais aos cotistas, as pessoas que têm aquele número X de cotas. Então, o que acontece? Se durante esse balancete é feito normalmente semestral, né? Então, os fundos imobiliários, eles têm até o dia 30 de junho para fazer esses pagamentos, né? Fechar esse balancete e até o dia 31 de dezembro para também fazer o segundo fechamento semestral e dividir 95% desses lucros a todos os cotistas. E os outros 5%, Igor? Os outros 5% são as taxas administrativas da empresa que é responsável para gerir esse fundo. Então, existe essa regra. Você vai sim receber retorno do seu investimento. Fica tranquilo. Ah, Igor, mas quanto que é esse investimento? Depende do número de cotas que você possui desse fundo imobiliário. Outra coisa importante, uma dúvida que as pessoas têm: Igor, quando eu escuto falar sobre investimento, Eu já penso em imposto de renda, vou ter taxa disso, vou ter taxa daquilo. todo lucro que você recebe de um dividendo que cai lá na sua continha lá, né, da corretora ou de um banco que você usa como intermediador, é isento de imposto de renda, tá bom? Mas vale lembrar que tem uma regra extremamente importante. Você não pode ter mais do que 10% do número total de cotas desse fundo imobiliário. Então, se você tem até 10%, você vai estar isento do leão, tá? Você vai estar isento do imposto de renda, de qualquer taxação dos seus dividendos, do seu lucro, né, o que você recebe dos seus fundos imobiliários. E nos fundos também existe uma outra regra, né? Tem que ter no mínimo 50 cotistas para ser válido esse fundo, tá? Para se encaixar nessa regra. E se você está num fundo que só tem 50 cotistas, você tem que ver o número
esse número não pode passar dos 10% que eu te falei, senão você vai ser taxado, tá bom? Então essa é uma outra dúvida que as pessoas têm sobre o imposto de renda do fundo imobiliário. Por isso que é uma coisa muito boa você até investir em fundo imobiliário se você tiver com o pensamento de não querer pagar imposto de renda ou qualquer tipo de taxa. É verdade. Algumas dúvidas as pessoas têm também. Mas, Igor, você me disse que 5% desse lucro fica para a empresa responsável. E se a empresa responsável por esse fundo vier à falência? O patrimônio do fundo imobiliário, ele é totalmente separado do patrimônio da empresa que faz a gestão desse fundo imobiliário. Então, se por uma eventualidade a empresa vier falir, o que acontece? O Banco Central entra em ação. Ele vai nomear uma outra empresa para ser representante desse fundo para continuar a administração dele. Até porque o fundo imobiliário, o que você está fazendo? Você está investindo em cotas de imóveis que são reais, de que existem, né? Então esses imóveis ainda são físicos, ainda existem, está sendo feita a cobrança de aluguel, está sendo feito pagamento de aluguel, então está ainda tendo um rendimento e os aluguéis ainda estão sendo pagos, então ainda está sendo gerada receita. Essa receita entra na parte financeira do fundo. Quando o Banco Central nomeia essa outra empresa para fazer a gestão, o patrimônio está totalmente diferente, tá bom? Então, até que haja uma nova assembleia, qualquer coisa do gênero, para ser decidido de forma definitiva qual empresa vai fazer a gestão desse fundo, o Banco Central que faz essa nomeação. Igor, eu estava pesquisando lá nos sites, estava vendo na minha corretora, estava vendo em sites que demonstram todo o relatório, quanto que dá de dividendos, e eu encontrei uma palavra lá chamada Dividend yield. Que raios é isso, Igor? o dividend yield. Ele é o parâmetro de quanto que vai ser feito a divisão aos cotistas. Normalmente, isso é calculado de forma anual. As pessoas pegam um relatório, né, do último ano e vê quanto que foi a porcentagem de lucros e dividendos que vai ser feita a distribuição entre os cotistas, tá? É o resultado, né? Então, se você está pesquisando um fundo imobiliário e viu lá no último ano, o dividend yield desse fundo foi 15% ao ano, então você vai ter uma base de quanto que você está recebendo de rendimentos por meio daquele fundo imobiliário. Por exemplo, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, se você tem um fundo imobiliário que está rendendo 15% ao ano e você pega hoje a taxa Selic, né, que está em 13,75, e você pensa assim, Igor, será que eu invisto em um CDB lá que os bancos também oferecem como renda fixa ou compro um fundo imobiliário? Bom, normalmente um CDB, se você for pegar aí de qualquer banco, vai estar escrito lá, o seu investimento nessa renda fixa rende 100% do CDI. Normalmente o CDI ele é 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, se você vai investir numa renda fixa, né, num banco ou numa corretora, que o CDB está 100% do CDI, ou seja, ele vai estar rendendo para você 13,65%. E se você investe em um fundo imobiliário que te dá um dividend yield de 15% ao ano, é muito maior. É a mesma coisa que você estivesse pegando aquele mesmo valor que você deixaria em renda fixa e colocasse nesse fundo imobiliário. Você teria lá quase 2% a mais de rendimento. Igor, você me falou que esse parâmetro é feito de forma anual, então eu só vou receber os dividendos dos meus fundos imobiliários uma vez por ano? Não. Como eu falei no primeiro exemplo, né, na primeira dúvida que as pessoas têm, eles fazem o balancete e o fechamento de forma semestral. Eles têm sempre até o dia 30 de junho para fazer esse fechamento do balancete e no dia 31 de dezembro. Mas a maioria dos fundos imobiliários não é uma regra. O que eles fazem? Eles fazem o pagamento mensal. Se você for ver as tabelas, os relatórios, normalmente eles pagam no dia 15 de cada mês, mas cada fundo estipula a data que vai ser pago o rendimento. Você consegue acompanhar a data por meio de sites específicos que demonstram esses relatórios, tá bom? O Fundos Explorer é um grande site onde você pode acompanhar todas essas estatísticas, todos esses dados de um fundo imobiliário, beleza? Mas qual que é a vantagem de eu investir em um fundo imobiliário?
além de você receber pagamentos dos dividendos mensalmente, ser isento do imposto de renda, se você entrar naquela regra de ter menos de 10% do fundo, a liquidez do fundo imobiliário ele é muito grande. O que é liquidez, Igor? É a velocidade que você consegue vender ou comprar uma cota. Quando você está vendo os relatórios do fundo imobiliário, você vai ver o volume de liquidez diária que tem de cotas daquele fundo. E normalmente os fundos imobiliários eles têm uma liquidez diária muito grande. Então, se você precisar comprar um fundo, você vai comprar de forma muito rápida e fácil, e também você vai vender ele de forma muito rápida e fácil. E você pode comprar frações, né, cotas. Existem cotas aí hoje no mercado baratíssimas, de 8, 10 reais, que você pode comprar. Um grande e famoso fundo imobiliário que o pessoal escuta muito falar e vê na internet é o MXRF11. É um fundo que custa aí na faixa de 10 reais. Então qualquer pessoa consegue começar investindo e comprando cotas de um fundo imobiliário. 10 reais o que a gente faz hoje? Dependendo do lugar que você vai, você compra uma Coca-Cola. Então às vezes as pessoas dão desculpa que eu não consigo investir porque eu não tenho dinheiro. Às vezes as pessoas falam, Igor, eu não tenho dinheiro para começar a investir. O MXRF11, como eu falei, ele custa na casa de 10 reais. Então se você dá desculpa que você não consegue começar a investir, é porque você realmente não quer. É verdade. Porque com 10 conto você consegue começar a fazer investimento em fundos imobiliários e no próximo mês já está recebendo dividendos isento de imposto de renda lá na sua continha. Pessoal, lembrando que tudo isso que eu estou falando para vocês é só para tirar uma dúvida de vocês sobre fundos imobiliários. Não é recomendação de investimento, cada um sabe aonde aplica seu dinheiro de uma forma melhor, de acordo com as suas condições e com o seu conhecimento. Então, se você não tem conhecimento sobre fundo imobiliário, é por isso que eu estou trazendo esse vídeo para você. Se você tem mais conhecimento em ações, em renda fixa, qualquer outra coisa, parta para esse caminho, tá? E não se esquece, já vai deixando o like aqui nesse vídeo, porque me ajuda bastante, me dá ânimo para continuar gravando para vocês, e o YouTube vai entender de que esse conteúdo é relevante e pode chegar a mais outras pessoas que têm dúvidas, assim como você e eu tive um dia. Não se esquece também, gente, deixa seu comentário aqui embaixo. Quais são suas dúvidas sobre qualquer outro tipo de investimento? Você já sabia sobre essas coisas? O que você não sabia? Você já faz investimento em fundos imobiliários? Deixe seu comentário aqui embaixo, vai ser gratificante para mim estar lendo e respondendo vocês.